trabalhar, então, hoje o capítulo 9. O capítulo 9, então, ele vai trabalhar sobre as questões físicas da região sudeste para encerrar essa região da região sudeste, criada pelo IBGE, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar sudeste e paisagens concretas. São sobre a forma física, mas também vai fazer um aporte e relembrar o que a gente estudou no capítulo 8. Então, nós trabalhamos, então, a questão da vegetação, do clima e também do relevo, tá? Então, a vegetação. Lembrando que a vegetação original predominante da região sudeste é a Mata Atlântica, uma mata que foi bastante devastada pela questão histórica, onde se iniciou o processo de colonização do Brasil. Então, essa é uma vegetação que a boa parte da vegetação original já foi destruída, tá? Então, nós temos poucos resquícios de Mata Atlântica, mas nós também temos outros tipos de vegetação, tá? Que é a Mata dos Pinhais, Caatinga, Campos de Altitude, o Cerrado e a vegetação litorânea. Aí nós temos o clima, que nessa região sudeste, ele é bastante variado, tá? Então, nós temos ali 5 tipos de clima: o tropical semiárido, tropical semiúmido, subtropical, tropical úmido e tropical de altitude. Então, e em relação ao relevo, nós temos, então, planícies e planaltos. E em relação a esse relevo, falando sobre os rios, nós temos os rios de planalto que são propícios para navegação, tá? Para o transporte de matéria-prima que é utilizado nessa região, tá? Então, nós temos alguns rios que são componentes de bacias hidrográficas muito importantes, como a do Paraná, Atlântico Sudeste, a do São Francisco e a Atlântico Leste. Aí, mais adiante, nós vamos ver a questão das paisagens transformadas, que aí vai remeter à história, que nós já trabalhamos nos capítulos anteriores, né? A cana-de-açúcar e a mineração, né? Em relação à capitania de São Vicente, que foi o que originou São Paulo, tá? Que foi colonizada, então, por Martim Afonso de Souza, tá? E aí, então, a partir dessa capitania é que se desenvolveu povoados e vilas e que mais tarde vão originar, então, a região, a São Paulo mais especificamente, tá? Aí nós temos também a questão do café e da industrialização, que eu já falei para vocês, a questão do café, a importância, o café era exportado, gerou muita riqueza para os barões do café, e aí esse dinheiro oriundo da venda desse café foi investido, então, em infraestrutura e mais tarde em industrialização devido às consequências da exportação do café. O café não conseguiu ser vendido como ele era por motivos econômicos, então o governo comprou o café, boa parte do café foi queimado, e aí percebeu-se que a necessidade de diversificar as atividades econômicas, não ficar na dependência de uma atividade econômica somente, né? Que se essa atividade não obtivesse sucesso, ela iria causar um grande prejuízo econômico para o país. Essa região a região sudeste tem muitos problemas ambientais, tá? Principalmente em relação ao lixo, ao esgoto sem tratamento, aos gases emitidos pelo grande número de veículos, tá? E também pela industrialização. Então, uma das regiões que atualmente sofre muito com as questões ambientais, tá? Questão devido à concentração populacional nessa região, e aí a exploração da natureza, ela surgiu de forma não sustentável, e aí, então, desencadeou esses problemas ambientais, tá? Aí, então, agora a gente vai assistir o vídeo, que é o vídeo sobre essa aula. A gente vai trabalhar, então, esse capítulo nessa aula agora, tá? Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Fernando de Geografia. Sejam bem-vindos a mais uma aula do SAS TV. E nessa aula a gente fala um pouco mais do Sudeste, concentrando aí o nosso olhar às paisagens naturais e as paisagens que a gente foi transformando ao longo do processo. As paisagens na região Sudeste não são homogêneas. Existem áreas diferentes uma das outras por uma variedade de clima e uma variedade de relevo também. A região Sudeste é caracterizada, por exemplo, pelo Mar de Morros,
O geógrafo Aziz Absaber apelidou o nosso planalto cristalino antigo de Mar de Morros, justamente porque são morros arredondados, parecendo ondas vistas de cima. Isso faz com que o tipo de clima nessa região seja diferente. Por exemplo, no caso da região do Mar de Morros, o clima é o tropical de altitude. Ele parece com o clima tropical, mas tem temperaturas aí um pouco mais baixas justamente por ser mais alto. Um outro tipo de clima que existe no Sudeste é o tropical semiúmido ou tropical litorâneo. Um tropical que existe ao longo da faixa litorânea, que recebe uma influência muito grande do Oceano Atlântico e vai fazer com que seja um clima tropical, mas ele é mais úmido do que a média dos climas tropicais, por isso que ele leva um outro nome, um tropical aí semiúmido ou litorâneo. No norte de Minas Gerais é possível encontrar o clima semiárido, que é uma continuação da região do sertão nordestino. São Paulo, então, tem, por exemplo, tropical de altitude, tropical litorâneo e também tem o semiárido, que é um pouco diferente do que a maior parte do clima da região sudeste. E mais a leste tem aí esse conjunto de morros, essas serras, né? Mas para o interior tem depressão e também tem planalto sedimentar. O que acontece muito na região do centro-oeste brasileiro, também tem na parte oeste do estado de São Paulo, por exemplo. Algumas bacias hidrográficas merecem destaque. A bacia do Rio São Francisco, um rio tão importante para o Nordeste, ela começa em Minas Gerais. A bacia do Rio Paraná também tem influência dos rios de São Paulo, como o Rio Tietê, que vai desaguar no Rio Paraná, que depois vão para o Rio Uruguai. Esses rios são importantes para a geração de energia elétrica, por exemplo, através das hidrelétricas. Ao longo do processo de urbanização do Sudeste, a vinda das indústrias, mas antes disso, o próprio café, a cana-de-açúcar, tudo isso foi subtraindo mata nativa. E essa subtração de mata nativa nos dá algumas consequências, entre elas uma alteração na frequência de chuva em alguns lugares, um aquecimento aí, de algumas cidades maior do que a média no entorno, formando algumas ilhas de calor, a possibilidade de desmoronamento por conta do desmatamento que houve em algumas áreas de ocupação em áreas de encosta. Ou seja, a forma que nós fomos transformando a paisagem do Sudeste vai danificar a natureza, e a natureza tem cobrado um preço sobre isso. Um preço porque existe um ar mais poluído, existe uma temperatura maior, existe a possibilidade de alagamentos e enchentes, porque foi retirada a mata ciliar dos rios, os rios foram retificados, a impermeabilização da cidade faz com que toda a água que chove seja concentrada no rio, porque em condições naturais, quando eu tenho um solo que absorve parte da água, o solo divide com o rio a responsabilidade de absorver essa água da chuva. Então o rio ele aumenta o nível, mas não aumenta tanto quanto numa área bastante impermeabilizada, que toda a água acaba sendo concentrada nos rios, e aí o risco de enchentes fica muito maior. Ao longo do tempo, a sociedade foi transformando grandemente as paisagens do Sudeste. Inicialmente com o desmatamento por conta da produção de cana-de-açúcar, depois o desmatamento por conta da produção de café e também o desmatamento por conta das indústrias e o desmatamento por conta do aumento da área urbana, né, que foi expandindo a partir das áreas industriais. Além das áreas de extrativismo em Minas Gerais, por exemplo, ou as áreas de portos, tudo isso foi transformando muito a paisagem. A questão é que essas transformações são transformações muito grandes, que vão certamente afetar o ecossistema e afetar, inclusive, a resposta da natureza ao nosso cotidiano.
A região sudeste foi crescendo de maneira desordenada. Conforme as pessoas foram ocupando as áreas próximas às indústrias, essas áreas foram ficando mais caras e aí as pessoas foram obrigadas a ocupar áreas um pouco mais afastadas, que ao longo do tempo vão ficando mais caras. Isso chama especulação imobiliária. E é dessa maneira que foi acontecendo no Sudeste, acabou gerando um crescimento desordenado, um crescimento sem planejamento. Nós temos uma subtração considerável de áreas verdes, impermeabilização dos solos, excesso de poluentes e a cidade não consegue comportar e oferecer para todo mundo a qualidade de moradia, de acesso à água, de acesso a esgoto. Essas áreas urbanas muito densas e que cresceu de maneira não planejada gera muito lixo. Esse lixo, em decomposição, emite gases que estão poluindo aí a atmosfera. Os lixos que não se decompõem vão ficar naquela região por centenas de anos, quando não uma enxurrada pode levar para algum rio e até para o mar e gerar danos ambientais gravíssimos, com o plástico chegando nos oceanos e nos rios. Além disso, existe o problema de fertilizantes e agrotóxicos nas áreas de agricultura. A tecnologia permitiu aí um desenvolvimento da agricultura e da pecuária, o que garante aí uma produção alimentícia muito grande. Porém, esses defensivos agrícolas e esses fertilizantes artificiais, eles infiltram no solo, contaminando o lençol freático e automaticamente vai contaminar os rios. Nas áreas urbanas, além de todos os problemas mencionados, existe uma dificuldade do tratamento e coleta de esgoto. Coletar o esgoto de todo mundo e ainda tratá-lo antes de jogar nos rios é muito difícil. E o que está acontecendo é que a maior parte do esgoto das indústrias e esgoto doméstico é produzido nas casas das pessoas, nas indústrias e lançado diretamente nos rios sem tratamento. Por esse motivo, São Paulo tem um rio super famoso, que é o Rio Tietê, que infelizmente atualmente é famoso por ser um rio muito poluído. A indústria que tem sido o destaque na região sudeste faz com que seja essa região responsável pela maior parte do PIB nacional. Isso é interessante, né? Tem aí a maior renda per capita média aí, do Brasil, porém, vale destacar que é uma região de extrema desigualdade também. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em algumas outras regiões do Sudeste, existe um problema de moradias irregulares, como as chamadas favelas, de pessoas que não têm condições de pagar as áreas que sofrem especulação imobiliária, é muito caro, e acabam tendo que morar em condições aí, insalubres de moradia.